Reunindo forças físicas e mentais, a Ponte Preta recebeu o Operário de Ponta Grossa na noite da última sexta-feira. Esse foi o terceiro jogo em que a Macaca disputou no período de uma semana. E sabendo que só a vitória era bem-vinda nesta noite, foi a Ponte que começou atacando. Já finalizou forte e a bola passou ao lado do gol adversário. 2 minutos depois, o time visitante também chegou ao ataque. Vinícius Mingotti recebeu o lançamento e saiu cara a cara com Pedro Rocha. Mas ao finalizar, o atacante mandou a bola para fora. Após falha defensiva de Sérgio Rafael, Mingotti tentou de cabeça, entretanto sem perigo para o goleiro pontepretano. Já no segundo tempo, Elvis achou o Gé e acionou o artilheiro da Macaca com um lindo passe. Contudo, na hora de definir a jogada, o camisa 9 foi travado pelo zagueiro. Aos 6 minutos da segunda etapa, Matheus Silva teve a oportunidade de abrir o marcador, porém finalizou ao lado da meta. E foi aos 26 minutos que o técnico Rafael Guanais realizou 2 alterações que mudaram o rumo da partida. Pedro Lucas e Daniel Lima foram os escolhidos para ajudar o ataque do Fantasma, e deu muito certo. Logo na primeira participação no jogo, Pedro Lucas deu um belo lançamento para Daniel Lima, que surpreendeu Pedro Rocha e finalizou no canto superior do goleiro, abrindo o placar para o Operário. Cruzado e é gol do Operário! Gol do Operário! Daniel Lima tem a 99 estampado na camisa, predestinado a primeira vez que ele tocou na bola e foi para fazer o gol. O time comandado por Nelsinho Batista ainda tentou empatar com o Gé, mas o goleiro da equipe paranaense garantiu os 3 pontos. Fim de jogo no Moisés Lucarelli. Operário 1, Ponte Preta 0. E com esse resultado, o Nelsinho Batista perde sua invencibilidade como mandante nessa Série B. Essa derrota também trouxe à tona um marco, porém, para o Operário, que jamais havia vencido a Ponte dentro do Moisés Lucarelli. O próximo compromisso da Macaca é contra o Santos, na próxima sexta-feira, na Vila Belmiro. Eu acho que hoje, foi uma noite assim onde a nossa criatividade não teve presente os 90 minutos. Nós jogamos contra uma equipe que marca muito bem e não tivemos assim um ritmo de jogo, não tivemos uma posse de bola que a gente pudesse criar jogadas. O elenco pontepretano já se reapresentou e agora se prepara para o duelo diante do Santos. E pensando nesta partida, Nelsinho Batista vai contar praticamente com força máxima, já que Igor Inocêncio volta para a lateral direita após cumprir suspensão automática no último jogo. O único desfalque da Macaca para o confronto contra o Peixe será Renato, que recebeu o 3º amarelo na derrota para o Operário. E algo que tem sido pautado dentro dos arredores do Majestoso é a inatividade da Ponte Preta no mercado da bola. Até agora, somente 3 jogadores se juntaram ao elenco durante a janela de contratações. Nós continuamos atrás de jogadores para o nosso elenco. O problema é que o que oferecem para a Ponte Preta, o que aparece no mercado para a Ponte Preta, nós não vemos assim uma qualidade. Então, se for para encher o grupo de jogadores aí que vem aí e não se definem, eu prefiro trabalhar com o que eu tenho. Bom, o Nelsinho claramente não ficou satisfeito com a produção do time, um time confuso, né? Faltou tudo, faltou intensidade, faltou qualidade. E aí é o seguinte, claramente a Ponte está passando por um decréscimo técnico. E a pergunta se faz necessária, né? A Ponte era um cagador na árvore. A campanha que ela fez, que era uma campanha que deu indicativo de que ela brigaria pelo G4. E aí começou o segundo turno, e o segundo turno extremamente ruim. Então, qual é a Ponte Preta real? É aquela que vinha numa arrancada, mas está passando aí por um período de instabilidade? Ou era o cagador na árvore? Porque você sabe que jabuti não sobe em árvore, né? Alguém que coloca ele lá, mas a qualquer momento ele vai cair de lá. Vamos à análise dos nossos competentes comentaristas. A Ponte perdeu pelo placar de 1-0 e o placar foi justo? Foi justo, lógico que foi justo. Tá vendo com justiça. Lógico que foi justo. Eu não gosto de justiça no futebol. Justiça no futebol é bola na rede, né? Não gosto de falar de justiça. Mas o Operário foi... Se o time que foi melhor ganhou o jogo
E aí quando você pergunta, o time que foi melhor ganhou o jogo, então foi justo? Foi. O Operário foi melhor do que a Ponte, correu mais. Eu vou ser bem breve para dizer o seguinte, mesmo nos melhores momentos, nos momentos de sonhos dourados da Ponte no campeonato, nós, pelo menos nós aqui da Bandeirantes, nunca deixamos de reconhecer as limitações do elenco da Ponte. E elas continuam. O que mudou? O time está correndo menos. Está correndo menos. Então, como que a Ponte ganhou os seus jogos na belíssima sequência de 6 vitórias consecutivas do Nelsinho em casa? Correndo mais do que o adversário, sendo intensa. Ah, mas ela jogou terça-feira contra o Amazonas lá em Manaus e a CBF faz o favor de marcar o jogo da Ponte para sexta. Atrapalhou sim, o time estava cansado. Agora, eu lembro a todos os senhores que esse time aí que está jogando de preto, que ganhou o jogo, o Operário de Ponta Grossa, ele também jogou terça-feira. E jogou um jogo intenso pra caramba contra o Vila Nova, num vira-revira, de 3-2, sendo derrotado em casa, com um desgaste físico e emocional muito grande. Aí ele descansou na quarta, viajou na quinta e jogou na sexta. A viagem da Ponte foi maior, muito maior. Mas será que um time que também jogou na terça, que correu muito mais do que a Ponte, também não tinha se desgastado? Então eu não vou. Tanto é que o Nelsinho, na coletiva, ele não cita a questão de desgaste físico. Em nenhum momento, e até parabenizo o Nelsinho por isso, por não ter arrumado muleta, para dizer que a tabela é absurda. Ele falou, nós não criamos nada, nosso time perdeu a criatividade. Mas Nelsinho, além da criatividade, o time não foi intenso, como vinha sendo nas suas mãos, sobretudo nos jogos em casa. Então o prejuízo da derrota é incalculável. A Ponte começou a rodada a 8 pontos do G4 e a 8 pontos do Z4. Ela termina a rodada, e tem jogo ainda, pode piorar, ela termina até esse momento parcialmente a 10 pontos do G4 e a 6 pontos do Z4. Um prejuízo muito grande. Todo mundo já oscilou, todo mundo já teve momentos ruins, é normal no campeonato, não existe terra arrasada, mas a Ponte tem que reverter urgente, porque daqui a pouco o fogo do dragão do Z4 está batendo nos fundilhos da macaca. E só lembrando, próxima rodada é em Santos, contra o Santos. Vamos lá, CH, sua opinião sobre o jogo. 1-0 para o Operário. A Ponte quebra uma sequência, é a primeira derrota. Perde a invencibilidade na gestão técnica do Nelsinho Batista. A coisa mais honesta que eu vi no jogo foi a declaração do Elvis depois do jogo pedindo desculpas. Não deu nenhum tipo de explicação. Ó. Nós jogamos mal e temos que pedir desculpas. E tem mesmo, porque a Ponte jogou nada. E o que chama atenção, Batista, é que o Operário é um time operário. Tem 2 jogadores no meio que marcam que nem uns desesperados, com competência, que são Índio e Jaci, um verdadeiro estivador. E a Ponte não teve a inteligência, ela não teve a perspicácia de achar um meio de jogar contra esses 2 leões que estavam no meio campo do Operário. A Ponte foi um time lento, previsível, preguiçoso e sem intensidade. Não vai ganhar nunca. Podia estar jogando até hoje que não ia ganhar. Sabe por quê? Porque o que o Tigrão falou é verdade. Nem correr, como o time estava correndo, o time correu. Tem explicações? Talvez tenha. Mas é o seguinte, a Ponte perdeu um jogo que ela tinha dever de ganhar os 3 pontos dentro de casa. Jogou mal e do jeito que está, Batista, no segundo turno, precisa melhorar o desempenho urgentemente.